Vânia, que vai ser a palestrante agora. Ela é professora do Instituto de Psicologia e do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, graduada em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Peru, tem pós-doutora, né, pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. Atualmente ela coordena um projeto de ensino, pesquisa e extensão chamado Brincando em Família, que além de proporcionar um espaço terapêutico, tem por objetivo produzir reflexões teóricas sobre o cuidado infantil e seus mecanismos terapêuticos. Vânia tem pesquisas na área de ciências sociais, saúde e psicologia. Seus temas de interesse são cuidado e saúde mental infantil, parentesco e família, paternidade e gênero. Eu vou passar agora a palavra para a Vânia começar a sua fala. Se você quiser complementar com alguma coisa, Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Está dando para me ouvir? Bom, quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, que agradeço muito o convite. Eu atualmente, complementando a fala de Leslie, estou fazendo um pós-doutorado para poder aprofundar os meus estudos, a minha inserção na área da saúde mental infantil. Então, para mim esse convite é muito especial porque me dá essa oportunidade de caminhar nesse processo de integração do trabalho que fiz no doutorado, que é o que eu vou apresentar aqui, e no primeiro pós-doutorado, e o que eu estou fazendo agora, que está mais diretamente relacionado com as práticas, as políticas e práticas de saúde mental infantil. Então, o que eu vou apresentar é principalmente uma produção do doutorado de um primeiro pós-doc, que aconteceu no Instituto de Psicologia, Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, com a orientação de Cecília Macallan. Como Leslie foi falando, eu sou psicóloga, atualmente dou aula em um Instituto de Psicologia, porém o doutorado foi em saúde coletiva e com uma forte influência da antropologia, então circulo realmente entre mais de uma área e me vejo muito na saúde coletiva. Mas sou professora do Instituto de Psicologia da UFBA desde 2011. Então, inicialmente vou apresentar a vocês 3 crianças sobre as quais eu vou me deter ao longo da minha apresentação. Pode passar. São nomes fictícios, certamente. Ivana é uma bebê recém-nascida. Ela mora com a mãe, o pai, o meu irmão, e tem muitos parentes, principalmente da mãe, que moram perto, e eles são assistidos por o programa de saúde da família, no bairro. Depois temos Antônio, que ele tem 2 anos, mora também numa área assistida pelo programa de saúde da família, e ele frequenta uma creche, que chama, eu dei o nome de creche de Seu Clóvis, porque é desse modo que a creche era chamada, era a creche de uma pessoa. Isso é significativo. E Bruna, que tem 6 anos, ela também mora nesse bairro, assistida pelo programa de saúde da família. A família mora perto, ela tem 3 irmãs, que são de uniões diferentes da mãe dela. Ela mora com o pai e a mãe, e os parentes perto. Ela participa ou ela frequenta uma escola da prefeitura e essas crianças têm em comum o fato de que eles moram em Prainha, que é o nome que eu dei a um bairro do subúrbio ferroviário de Salvador. Fiz esse trabalho de campo mais ou menos entre 2003 e 2011, mas concentrado até 2006.
Essa contextualização é fundamental, me parece, porque quando comecei a fazer o trabalho de campo, me parece que o cenário era animador. Estava tendo uma presença maior do Estado, e isso era visto como algo positivo, estava trazendo algumas melhoras na vida das pessoas. Não tenho acompanhado tão diretamente o que está acontecendo agora nesse bairro, mas outras informações em outros bairros de Salvador me fazem pensar em um processo de precarização e de recrudescimento de uma série de dificuldades socioeconômicas, enfim. Então, Prainha fica no subúrbio ferroviário de Salvador, que é uma área extensa e de baixa renda. Os primeiros moradores são, na sua maioria... Aliás, os moradores são, na sua maioria, negros e pardos, e os primeiros vieram do interior da Bahia e também de outros estados, nas décadas de 70 e 80. Na década de 80, muitas dessas pessoas moravam em barracos de palafitas, na Maré, em moradias que as pessoas improvisaram. E, mais ou menos, também na década de 80, essas pessoas receberam casas, eles chamam de casa de madeirite, que é um tipo de compensado, parecido com madeira. Eles receberam essas casas de um órgão do Estado da Bahia. E aí tiveram acesso a saneamento básico e energia elétrica. Então, é um bairro que tem uma presença crescente de serviços, como escola, unidade de saúde da família. É importante dizer que, dentro da saúde, a proposta é que todas as pessoas tenham acesso ao programa de saúde da família, que seja uma cobertura de 100%. Mas, na prática, tem muitas diferenças, e Salvador é uma capital de 3 milhões de habitantes, e acho que a cobertura é 20 e poucos % no município. Então, é uma cobertura muito baixa. Então, ser um bairro assistido pelo programa de saúde da família é algo especial, não é algo comum aos bairros. E a escolha, um dos critérios de escolha, pelo que eu entendi, foi os lugares mais pobres, que mais precisassem e onde tivesse viabilidade para poder iniciar. Então, nesse bairro tem também um posto da polícia, que é algo que as pessoas apreciam muito. Em 2005 foi implementado em CRAS, um centro de referência da assistência social, e tem uma diversidade grande de instituições religiosas, com uma força importante de um lado das igrejas pentecostais e de outro lado o candomblé, os terreiros de candomblé. Tem 2 igrejas católicas, assim, visíveis no bairro, porém pouco frequentadas. Uma escola pública, uma única escola pública que oferece educação infantil, que certamente não atende todas as crianças. Então, tem um número muito grande de escolinhas particulares de bairro, que são baratas, digamos, e que as pessoas fazem questão de colocar suas crianças, mostrando assim a importância que elas dão a que a criança possa estudar. Então, o interesse de pesquisa foi entender como se dá a construção cotidiana do cuidado infantil, considerando essas diversas instituições que eu mencionei. As relações entre as crianças, as suas famílias e os membros dessas instituições, ou algumas dessas instituições. Então, foi feito um estudo etnográfico que envolveu observação participante e entrevistas com moradores do bairro que tinham crianças pequenas. Posso dizer também que seriam as famílias das crianças. Crianças de até 6 anos, inicialmente, só que as crianças foram crescendo também ao longo do tempo. E um critério para escolher as instituições onde foi feita a pesquisa era instituições que eram frequentadas por essas crianças dessas famílias. Pode passar o slide, Tatiana? Então, bom, já comentei isso. E aqui é um pouco o espaço onde aconteceu a pesquisa. É uma área específica.
de um bairro de Salvador. No vermelho estão as moradias e aqui estão marcados os espaços que eram importantes para essas pessoas e vários desses espaços foram incluídos na pesquisa. Pode passar. Aqui só para... Eu trouxe algumas fotos para um pouco tentar trazer vocês mais de perto, né? Ou trazer um espaço em que foi feita a pesquisa mais perto de vocês. Então, tem um trem e ainda tem períodos que funciona, outros períodos que não, mas é significativo. Pode passar. Aqui são as ruas da pesquisa. Essas são as casas que inicialmente eram de madeirite e que foram se tornando de material nobre. As pessoas falam assim também. Primeiro um primeiro andar, depois bateu a laje, depois bateu outra laje, né? E aí os filhos foram fazendo as casas nas sucessivas lajes. Muitas vezes as pessoas têm até a opção de ir morar em outro lugar. É uma questão que tem a ver com a questão financeira, mas não só. Também não vou poder entrar muito nesse ponto. Pode passar. Aqui, bom, é uma representação de caça de uma criança que é interessante porque de um lado a gente vê um desenho convencional de caça, mas de outro lado a gente vê uma escada. E na verdade, no que ela desenhou como caça, tem 3 caças. Essa é uma discussão interessante para pensar a relação entre indivíduo e grupo, que é bastante interligada. Pode passar? Então, aqui é uma das escolas onde foi feito o trabalho de campo, uma escola particular de bairro, onde se ofereciam todos esses objetos como parte da educação, né? Que eu vejo como também objetos de consumo. Pode passar, Tatiana. Aqui é a porta dessa escola e o último, pode passar. Aqui é um quintal da escola, então, no meu olhar, é um lugar bastante, enfim, não é muito convidativo para as crianças. Pode passar. E aqui é a rotina de uma sala de aula. Aí eu acho que podia deixar a foto do trem do subúrbio e aí eu continuo falando. Então, foi uma pesquisa em saúde coletiva que tinha como uma pretensão contribuir para compreender fenômenos que marcam a construção das práticas de saúde e mais especificamente a atenção primária, que tem como grande estratégia o PSF, nesse recorte das crianças. Então, como se entende o cuidado? Foi feita uma revisão de literatura para pensar o tema do cuidado. E, ao mesmo tempo, foi feita uma escolha de tentar entender esses diversos espaços como espaços de cuidado. Que esses lugares, o que eles teriam em comum, entre outras coisas, certamente, que eram lugares que ofereciam assistência e cuidado às crianças. O tema cuidado é bastante amplo, tem muitas formas de pensar, depende muito do modelo de sociedade, das políticas públicas de cada contexto. As autoras feministas trazem contribuições muito importantes para mostrar que é preciso desnaturalizar a ideia do cuidado como algo das mulheres e como algo que as mulheres fazem naturalmente. Tem também uma discussão importante em relação a profissionalizar o cuidado e que o cuidado é uma atividade paga, que tem que ser reconhecida, e a importância disso para pensar em diminuir a desigualdade de gênero, por exemplo. Então, toda essa discussão é importante, porém, vou me centrar mais no diálogo com o trabalho de Ricardo Aires e com a forma como, dentro dessa pesquisa, foi pensado o cuidado, a partir desse diálogo. Também é importante falar que na área da saúde se trabalha muito com cuidado, mas nem sempre se define o que é. É muito comum você encontrar estudos que falam cuidado como se só o fato de falar cuidado já implicasse que todo mundo sabe o que é.
Também na área da enfermagem se encontram ainda várias pesquisas, dando como pressuposto que o cuidado é algo do profissional da enfermagem. Para citar algum dos pontos que mais aparecem na área da saúde. Então, Ricardo Ayres, ele faz um trabalho que me parece bem inspirador em relação com o cuidado, trazendo as contribuições de Heidegger, o filósofo. Então, Ayres vai dizer que essa reflexão sobre o cuidado é muito importante em um momento de crise das práticas de saúde. Ele falou isso há uns 15 anos atrás, assim, pelo que eu li pela primeira vez. Então, isso é mais válido ultimamente, me parece. E também crise no sentido de que as práticas tendem a priorizar as tecnociências e não dão atenção e não dão resposta às necessidades de saúde das pessoas. Então, o cuidado no sentido ontológico de Heidegger é a ideia de que o ser humano é cuidado. O ser humano o que constitui o humano é estar sempre construindo um projeto. E esse projeto é cuidado. Ele traz uma alegoria do cuidado também que é bem bonita. Então, pensar o cuidado no sentido ontológico quer dizer que o homem sempre cuida. Mesmo nas relações de desprezo e descuido, o homem cuida. Ele fala o homem, também está naturalizando, não? Porque somos, no mínimo, homens e mulheres. Mas também Ayres recupera o cuidado como uma categoria genealógica, trazendo a discussão sobre o cuidado de si, de Foucault, como categoria reconstrutiva e crítica. De uma maneira geral, Ayres diz que a discussão sobre o cuidado é muito importante para a gente poder repensar as práticas de saúde e para a gente pensar no que é importante mesmo nas práticas de saúde. O que é importante, entre outras coisas, para ele é não tanto fazer aquilo que está previsto por alguma política, mas tentar entender qual é o projeto de felicidade das pessoas. Ayres fala muito de cuidado como construção de projetos de felicidade. O que é importante para o outro? Pode não ser aquilo que eu, como profissional de saúde, coloco como importante. E também quanto é que a saúde pode entrar nessa construção de projetos de felicidade. Então, nesse sentido, Ayres fala do cuidado como um horizonte normativo das práticas de saúde. As práticas de saúde precisam caminhar nessa direção. Só que a minha crítica foi que nem sempre o cuidado se dá desse modo, tendo o bem e a felicidade como norte. E que a gente precisa, sim, entender um pouco como é que as pessoas constroem o cuidado no seu cotidiano. E, nesse sentido, chegamos no conceito de cuidado como construção de projetos de pessoa. Cuidado infantil. Também tem uma questão ali que é até que ponto a gente fala do cuidado de uma maneira geral, ou até que ponto a gente fala de cuidado de crianças, cuidado de idosos, de deficientes. Tem uma certa polêmica sobre como lidar com isso. E nesse momento eu vou falar de cuidado infantil, mas também apontando que tem uma discussão mais ampla que precisa ser considerada. Então, projetos de pessoa que se constroem em práticas cotidianas em um marco de relações de poder. Relações de poder entre adultos e crianças e entre adultos em posições sociais diferentes. Então, há relações que são desiguais, muitas vezes, e é nessas relações desiguais que se constrói o cuidado. O cuidado é sempre diferente, porque ele vai ser sempre expressão de uma construção relacional. Agora, de alguma forma, na tese sobre o cuidado infantil em Prainha, foram levantados alguns elementos para falar de como é o cuidado infantil nesse contexto, alguns pontos mais amplos. Então, para pensar essa questão de relações de poder
a gente pode lembrar da obra de Bourdieu, quando ele fala do espaço social, quando ele fala que a sociedade pode ser pensada em campos sociais que se organizam a partir de lógicas diferentes, de capitais diferentes. Então, de uma maneira geral, o capital econômico tende a ser muito importante, ou às vezes o mais importante na maioria de campos, mas não é sempre a mesma coisa. Por exemplo, na área científica, o capital econômico pode não ser tão importante, e o capital científico pode ser mais, enfim. Então, como é na área do cuidado de crianças? O que importa para esses cuidadores quando eles estão cuidando ou construindo esse cuidado junto às crianças? A ideia de projeto também é preciso mencionar que, por um lado, o projeto implica antecipar uma conduta futura por meio da fantasia, mas com a intenção de realizar aquilo que se pensa. Agora, também é importante dizer que nem sempre aquilo que é pensado é o que será realizado. Eu estou dialogando com as contribuições de Miriam Rabelo, uma pesquisadora que é da UFO, inclusive, que ela traz conceitos de projeto, pegando as contribuições de Schultz e também fazendo a discussão de Merleau-Ponty, porque ela vai dizer que o projeto nem sempre é uma coisa mental, que você pensa e depois realiza. Muitas vezes o projeto já está no corpo. A forma como a pessoa se veste já é expressão de um projeto. E nem sempre isso é pensado ao mesmo tempo que é realizado. Então, é nesse sentido que eu estou falando de projeto de pessoa. Porque na questão das crianças, nesse campo aqui, foi muito forte o trabalho com o corpo. Assim, formar a criança como um ser, com um corpo adequado, é muito importante na construção da pessoa. Bem, então, e aí vem a discussão sobre a pessoa, que é uma discussão também bem importante na antropologia. Vou mencionar aqui brevemente que a gente fez uma discussão trazendo uma crítica a essa divisão entre moderno e não moderno, ou entre individualista e holista, que já foi inclusive mencionada aqui. Porque essas abordagens, né, que Pina Cabral chama de abordagens cessuristas, otorgam plena pessoalidade e agência àqueles que são tidos como modernos. E as pessoas de camadas populares, ou de áreas rurais, ou de etnias diferentes, tendem a ser chamadas de tradicionais, e com isso se pensa que elas não alcançam a condição de indivíduo ou pessoa dentro da modernidade, né? que também é uma construção. Então, a ideia que a gente defende nessa pesquisa é que as crianças são seres sociais, como também já foi dito, e que ao mesmo tempo estão se construindo enquanto indivíduos e enquanto pessoas. E que ambos os processos são importantes, e que há um investimento em ambos os processos. O processo da criança ser alguém autônomo, singular, e ao mesmo tempo estar inserida numa rede de relações, né? Isso principalmente na perspectiva das famílias, mas na perspectiva dos profissionais de saúde e de educação tende a ser diferente. Então, a gente classificou os cuidadores, as pessoas que estão em contato com as crianças, em 3 categorias: cuidadores internos, cuidadores externos e cuidadores intermédios, tá? Os cuidadores internos são os familiares da criança, os parentes, consanguíneos ou de consideração. Alguns deles que são o pai e a mãe que convivem com a criança. Os cuidadores externos são profissionais de nível médio ou superior, que na sua maioria não moram no bairro. Então, por exemplo, uma professora que fez um concurso público para trabalhar naquela escola, que
a maioria das vezes é uma escola que ela não gosta de trabalhar, porque ela acha que não é um bom lugar para se trabalhar, que é muito longe, perigoso, enfim. Também seria uma cuidadora externa, uma enfermeira, que fez um processo seletivo para trabalhar no PSF. E os cuidadores intermédios são pessoas que trabalham com crianças, geralmente mulheres com um escasso preparo formal e condições de trabalho precárias, que geralmente moram no bairro, que em alguns aspectos se identificam com os cuidadores internos e em outros com os cuidadores externos. Então, naquela creche que eu mencionei, a creche de Seu Clóvis, tinha muitas pessoas que a gente pode colocar como cuidadoras intermédias, porque elas trabalhavam como professoras e como auxiliares, mas eram chamadas de voluntárias, não tinham preparo formal para realizar essa tarefa e tinha uma coordenadora pedagógica dizendo que elas teriam que fazer o planejamento do trabalho, das ações que elas realizariam como professoras. Então, elas ficavam tentando fazer o planejamento, algumas mais próximas do tal do planejamento e outras mais distantes. Então, nesse sentido, divididas. Também elas falavam delas como professoras, mas depois falavam que a professora tem que ser uma mãe para as crianças, porque são crianças carentes, enfim. Esse tipo de questão foi pensada como um processo intermediário. Então, vou falar um pouco de Ivana aqui. A gente acompanhou Ivana durante o primeiro ano de vida. Fizemos visitas toda semana, inclusive aplicando uma proposta que não é só da antropologia, mas é da psicanálise, de observação de bebês. Então, o que eu vou trazer aqui é principalmente em relação ao aleitamento materno. A gente sabe que existe uma norma, provavelmente a partir da medicina baseada em evidências, ou seja, que tem evidências científicas, que diz que a criança, que o melhor para a criança é ter aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Então, é isso que os profissionais de saúde da família colocam para as famílias. E aí, a enfermeira, por exemplo, ela dá palestras, conversa sobre aleitamento e dá orientações. E a enfermeira que atendia Isaura, Isaura é a mãe de Ivana. A enfermeira que atendia a mãe de Ivana, ela dizia que 80% de aleitamento materno exclusivo na área dela era aceitável, de acordo com as normas. Que se diminuísse, ela teria que aumentar o trabalho de orientar as famílias. E ela acompanhava nesse sentido. Então, Ivana foi amamentada no seio materno, porém, a mãe de Ivana, ela relata que deu chá de erva doce para Ivana assim que ela voltou do hospital, porque achou que a neném estava com gases. Segundo Isaura, o chá permitiu que Ivana dormisse melhor. Ela disse que sabia que os médicos não recomendam dar nada nessa fase, mas que ela deu, pois achou que iria fazer bem à filha. E acredita que deu certo. Então, assim, de uma maneira geral, Isaura realizou várias práticas que não eram prescritas pelos profissionais de saúde da família. Com 4 meses e 7 dias, já tinha começado a dar abóbora amassada, batata, e o que Isaura falava ela está gostando, ela está pedindo, ela está querendo as coisas. Ela dizia que a filha é cheia de vontades, porque tem preferências na forma em que ela recebe os alimentos. Então, essa ideia do bebê como alguém com vontades, inclusive quando está na barriga da mãe, é algo que foi muito forte na etnografia. Quando Ivana tinha 4 meses e 28 dias, Isaura, a mãe de Ivana, relata que foi no posto de saúde. Aí ela conta, a médica perguntou se eu estava dando outro tipo de alimentação. Eu disse a ela que não estava dando não, que só mamava. Para ficar escutando ela falar que a bebê tem que só mamar até os 6 meses,
experimentei outras coisas e ela gostou. Deu danoninho e ela comeu. Se eu não tivesse dado outras coisas para ela, queria ver quando ela estivesse com 6 meses. Não iria querer saber de outra coisa, a não ser o peito. Pelo menos ela está se acostumando a outras comidas, né? Não, né? Daqui a pouco eu vou comprar o leite para ela começar a tomar o mingau. Vou começar a dar o mingauzinho para ela. Então, ao longo do trabalho, a gente vê que Isaura, ela tem um diálogo com os profissionais de saúde. Ela é muito preocupada com as vacinas que a criança tem que tomar. Nesse ponto, ela obedece tudo que está prescrito. E uma coisa que a gente vai percebendo ao longo do primeiro ano é que, desde muito cedo e a cada vez mais, existe uma preocupação com incentivar que a criança coma tudo que a família come. Então, ela chega a falar isso, assim, ela come tudo que a gente come. Um dia com 7 meses e 7 dias, Ivana, ela estava com um pedaço de chocolate branco. E a tia estava explicando para Ivana como é que come o chocolate. E coloca na boquinha de Ivana. Ela fica toda lambuçada. E Isaura comenta que acha um absurdo as mães deixarem de dar doces, pirulitos e chocolates só para não terem o trabalho de limpar os filhos, que se lambuçam na tentativa de comer. Agora, a filha continuava mamando, continuava tomando o peito da mãe até um ano que a gente esteve acompanhando acontecer, né? Então, assim, outro momento, ela come tudo, pirulito, pipoca, calabresa, carne, frango, feijão, come tudo que a gente come em casa. Tá? Ela tinha 8 meses e 21 dias. Então, assim, a leitura que eu fiz foi que... Então, para a gente entender por que o aleitamento materno exclusivo não é praticado, é preciso entender muitas coisas, como a sobrecarga da família e tal, que tem muitas pesquisas já falando. Mas um outro ponto que surgiu aqui é essa questão de comer tudo que a gente come. É assim, do compartilhamento de substâncias, né, de alimentos, como algo que constrói a pessoa e que constrói as relações de parentesco. Isso é algo que na antropologia é bastante presente. Então a gente vê claramente formas de pensar o cuidado diferentes entre a família de Ivana e os profissionais de saúde, né? E eu entendo isso como uma expressão de autonomia da família e uma tentativa de estimular a autonomia da criança. Eu vou falar agora de Antônio. Ele tem 2 anos, está na creche de Seu Clóvis. Essa creche, já falei, era formada por voluntárias. E aí a gente encontrou Nanda, uma jovem de 20 e poucos anos, que gostava muito do trabalho que fazia. Então era uma sala de umas 20 e tantas crianças, de 1 a 2 anos. E tinha 2 adultas, cuidadoras, e ela estava muito feliz fazendo o trabalho e falava para as crianças, vem aqui com Mainha. E para trocar a fralda e fazer tudo assim. Não era assim com todas as profissionais ou cuidadoras. Várias delas tinham dificuldades muito grandes para fazer esse trabalho. Mas Nanda contou para a gente como foi a relação dela com Antônio. Porque quando a gente conheceu, Antônio estava muito bem. Mas Antônio era uma criança que quando chegou, batia nas outras, mordia, realmente tinha um comportamento difícil de lidar. E que nenhuma professora conseguia ficar com ele, e que quem conseguiu ficar foi Nanda. O que Nanda fez foi chamar a criança para perto. Que quando ele fazia, qualquer coisa que ele fazia, ela ficava com ele no colo e chamava as outras crianças para ficarem perto dele. E que desse modo ele foi mudando o comportamento. Ela disse que ela se apegou muito a Antônio e que ela já foi convidada para ser professora, mas ela não quer ser professora porque ela não gosta de fazer planejamento. Ela prefere ser auxiliar, porque as professoras têm que fazer planejamento. Então, Nanda, ela relata que a mãe de Antônio pediu para que ela cuidasse de Antônio na casa dele,
mas ela achou que não era adequado, porque ela iria sentir muita falta dele. Então, que era necessário separar um espaço do cuidado na instituição e na casa dele, que fosse com a família dele. Então, eu vejo isso como algo intermediário entre, de um lado, um posicionamento mais isento, né, mais individual, uma relação de indivíduos, de algo mais relacional e na lógica dos cuidadores internos. E vou falar agora de Bruna, uma criança de 6 anos. Antes disso, quero trazer um relato etnográfico para vocês. Tem 3 mulheres adultas e Sara, uma criança de 3 anos. Então, Sara estava se aproximando de uma poça de água e a mãe dela chamando, dizendo que não era para ela ficar lá. Ela continuou. Então, uma das mulheres comentou: não tem medo mesmo? Não é, menina? A mãe da menina pediu que ela virasse as mãos e deu bolos de leite. Fez assim na mão da criança. Acho que por causa da minha presença, Paula comentou que os psicólogos acham que não se deve bater nos filhos, porque sabia que eu era psicóloga. Mas que depois, quando a pessoa não dá para o que preste, quem sofre são os pais, e não quem aconselhou. Então falaram da Super Nanny, um programa de TV. Disseram que a Super Nanny só vai na casa dos ricos, e que lá quem tem de tudo que lá tem tudo para poder educar a criança adequadamente. Uma outra mulher falou que a Super Nanny dela é um cinto que fica escondido. E ela brinca dizendo: vou pegar a Super Nanny. Ela está escondida, mas já aparece para vocês pararem. Então, acho que esse relato mostra assim, a sensação que as pessoas têm, que realmente é muito difícil educar, cuidar das crianças, e que elas se sentem desamparadas e muito julgadas pelos profissionais. Então, no caso de Bruna, de 6 anos, isso acontecia com muita força. Ela é uma criança que estava na escola. A professora falava assim: eu tenho muitas crianças com distúrbios na minha sala. Bruna, por exemplo, ela não reconhece as letras, ela não enxerga, ela mora numa família violenta, onde o pai batia na mãe. E assim, é a família dela que é o problema, porque tem uma outra criança, Fábio, que entrou junto com Bruna no mesmo momento. Eles dois entraram juntos na escola. E Fábio já está alfabetizado, já aprendeu tudo o que precisa. E Fábio tem uma família estruturada, de pai, mãe, filho, que funciona adequadamente. Então, por conta desse argumento, a questão é de Bruna e da família. E Bruna precisa de psicólogo, fono, todas as diversas intervenções. Bom, aí teve um dia que Fábio me encontrou, quando eu estava fazendo a pesquisa de campo na escola, e Fábio falou: você é a tia de Bruna? Aí eu falei, não lembro o que eu respondi, aliás, eu até perguntei, como assim? Mas aquilo foi bem interessante, porque mostra, primeiro, a linguagem de parentesco, como algo que abre as portas, e por outro lado mostra como Bruna é uma criança com relações, né, com capacidade de construir relações, e ela é reconhecida e ela é importante por isso. E Fábio não sabia quem eu era, mas como tia de Bruna ele sabia, ele me dava um lugar nesse contexto. Então assim aconteceu em diversos momentos. A mãe de Bruna, ela falava que sabia das dificuldades da filha, das filhas, aliás. Ela comentava que ela era uma mãe que se preocupava pelas filhas, e as falas dela eram muito em outro sentido, porque inclusive ela, assim como outras pessoas da comunidade, fazia uma diferença entre dar estudo e educar. A escola é para dar estudo, para a criança ter a oportunidade de se inserir no mercado e tal. Educar já é uma coisa da família, não necessariamente da escola. E então, para educar, o castigo físico é uma coisa importante, né? E um posicionamento mais autoritário mesmo.
Bruna também, além de ter essa capacidade de construir relações de parentesco, ela participava de uma igreja pentecostal que ficava na frente da casa dela. Ela ficava no clubinho das crianças dia de sábado e domingo, com frequência, ela louvava junto com o grupo das crianças. Então, nesses momentos, a gente tem um outro projeto de pessoa, né? Uma outra criança que está muito bem inserida, muito funcionando adequadamente, uma criança que é reconhecida, não é aí uma criança com distúrbios. Então, a ideia que eu estou tentando colocar aqui com esses exemplos da minha etnografia é que cada cuidador, em função da sua relação com a criança e do seu posicionamento, constrói projetos de pessoa diferentes, cuidados diferentes, né? O argumento foi que, no caso dos profissionais, a tendência é a construir projetos mais parciais, que tem um olhar em relação à criança e à família como carente, como com distúrbios, e que no âmbito do parentesco se constrói mais uma totalidade, onde as dificuldades são integradas. Isso foi nesse contexto da etnografia. Os cuidadores, eu falei da questão do capital, ou seja, estar nesse bairro é estar em um lugar de baixo, que representa baixo capital social, cultural. A maioria dos profissionais não quer estar ali, quer ir para outro lugar, e isso repercute na ação que eles têm com as crianças, né? Como eu já comentei, mas eu quero destacar, a noção de planejamento é uma categoria émica. Existe o conceito de planejamento e uma área muito importante na própria saúde coletiva, mas aqui foi uma categoria que surgiu. As profissionais de saúde, eu lembro que a médica, por exemplo, uma vez falou assim, aqui não está se fazendo bem o planejamento familiar. Se o planejamento familiar fosse bem feito, não devia aparecer nenhuma grávida aqui. As professoras falavam que precisavam fazer o planejamento, né? Tanto na escola quanto na creche. Então, o trabalho planejado é aquele trabalho profissional, né? Tecnicamente qualificado. Já as famílias tinham um modo de funcionar que era muito numa perspectiva de espontaneidade, de fazer as coisas conforme forem aparecendo as demandas e, como já coloquei, muito na perspectiva de construir a criança enquanto corpo. E aí tem as diferenças de gênero, acho que eu vou terminar com isso também, para falar que o corpo das meninas é diferente do corpo dos meninos. Então, a questão de cuidar do cabelo, de prender o cabelo, de uma série de questões, se dava com diferenças importantes. Eu acho que eu já passei do tempo, não? Vou ficar por aqui, mas aí, se der, a gente conversa mais. Obrigada. Boa tarde, obrigada, Vânia, pela sua apresentação. Desculpa todo mundo ruído do microfone. E uma coisa que eu gostaria de conversar melhor com você, e que estava perguntando aqui para a Alice, melhorou? É uma discussão que vocês trazem, que já tinha sido trazida aqui em referência a vocês hoje de manhã, que é a discussão do projeto de pessoa, né, que você falou algumas vezes e que eu gostaria que você me explicasse um pouco melhor, se fosse possível, mas um pouco nessa preocupação do que a gente tem discutido, que é quando se fala da criança, que vem todo esse pressuposto da criança como algo que vem a ser, mas algo que vem a ser na pior das acepções, né? Não é nada bonito como um devir, nada disso, é um vir a ser no sentido da incompletude, etc. e tal. E o quanto isso pode dar uma dissonância na ideia de um projeto de pessoa, que se talvez, eu acho que você vai me explicar melhor, mas se não explicado, pode dar a entender que é uma intervenção numa, não sei, você entendeu, acho que né? Obrigada. Alô, Vânia, muito obrigada pela palestra, adorei, achei muito interessante. E vou só levantar algumas coisas. A primeira é o que são os bebês.
enquanto um objeto e um sujeito, obviamente, mas uma nova possibilidade de pesquisa de campo, né, para os antropólogos principalmente. E aí você fala que fez 1 ano de observação juntando com técnicas da psicanálise, né? Se você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre essa pesquisa e como esses sujeitos, como se escuta as vozes, quer dizer, as vozes não, né? Porque a colega fala, vamos ouvir as vozes das crianças. E as crianças que não falam? E essas crianças ainda bebês, né? Que não têm, que ainda balbuciam, ainda nem balbuciam. Como é que a gente pode pesquisar, observar? Como é que foi isso? Porque parece que você traz bastante a voz das mães, a opinião das mães, mas não tive a oportunidade de escutar sobre como os bebês falavam nessa pesquisa. E aí, fazer uma divulgação, a gente está com uma chamada de uma revista que chama Latitude, que é a revista do programa, não sei de qual programa, gente, desculpa, mas da UFAL, que é a Federal de Alagoas, que a chamada é Antropologia com ex e suas cuidadoras. Então, tem uma perspectiva feminista na nossa abordagem, chamando a atenção, porque a maioria é mulher, né, de cuidadoras, mas é uma tentativa de fazer uma antropologia com bebês. E uma segunda questão, rapidamente, se alguém quiser falar, eu paro. Rapidamente, então. Essa questão, por que o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses não dá certo? Porque as pessoas não seguem à risca as recomendações, né? E eu acho essa questão muito importante de ser feita em relação também a outras questões, como a obesidade infantil, né? E outras questões que são tidas como normas, mas as famílias não seguem. E aí a gente pensa nas questões estruturais da sociedade brasileira mesmo. Por que uma mãe dá alimento sólido ou papinha para uma criança com 4, 3 meses? Porque ela precisa trabalhar aos 4 meses, quando o bebê completa 4 meses. Então, aos 3 meses, ele já tem que estar comendo outra coisa, né? Ela não pode depender do leite materno. E essas coisas que são os determinantes estruturais da infância, né? São importantíssimos, infelizmente, são muito precários no nosso caso. Obrigada. Obrigada, Vânia, né? Muito bom ouvir sobre sua pesquisa. A minha pergunta para você vem um pouco ao encontro da minha experiência, né, pessoal. E, assim, sua formação é em psicologia, você fez um trabalho na etnografia. Queria saber um pouquinho como é que foi essa entrada no campo da antropologia, pensando em desafios, e a gente até conversou um pouco mais cedo. Isso é algo que me desperta porque eu estou começando agora, enquanto psicóloga, conhecendo mais aprofundadamente o campo da antropologia. Obrigada. Então, obrigada pelas perguntas. Eu vou tentar responder. Bom, a criança que eu explique um pouco melhor esse conceito de projeto de pessoa. Também são muitas coisas para falar no tempo que eu tinha, mas eu tentei falar aqui, trazer um pouco a compreensão desse conceito de projeto, dizendo que projeto não é apenas algo que vai acontecer, como Ravelo recupera, quando ela recupera Schutz, mas que projeto é algo que já está acontecendo, né? É uma construção constante. Então, quando se fala projeto de pessoa, não estamos falando apenas de algo que virá a ser, mas de algo que é. Agora, também com a perspectiva do vir a ser. E também porque é um estudo etnográfico que tenta compreender como as pessoas compreendem, não necessariamente como eu posso pensar que é a infância. Então, eu acho que a criança, como alguém de quem se pode esperar algo ou não esperar, é bastante presente, às vezes de uma forma muito, muito dura.
Mas o que eu quero dizer é que as pessoas têm presente esse vir a ser, né? Assim, quem elas desejam, quem elas esperam que a criança seja, e essa construção da pessoa, esse autoritarismo, inclusive, está pautado também em que muitas pessoas falam, bom, eu preciso educar a minha criança, preciso bater, porque é o que eu tenho como recurso e é necessário para que a criança, por exemplo, no caso dos meninos, para que ele seja um trabalhador, para que ele não se torne um bandido, porque isso é muito fácil. Então, eu vejo que quem vai ser a criança no futuro também marca o que acontece no presente. Mas esse conceito de projeto tenta contemplar um contínuo e o presente também. Ao mesmo tempo, o projeto de pessoa tenta dialogar com essa discussão sobre o indivíduo e pessoa, que é uma coisa clássica na antropologia, no sentido de desfazer essa oposição e de pensar que, pelo menos nesse campo de Prainha, tanto há uma construção do indivíduo como da pessoa, né? De uma maneira complementar. Bem, em relação com os bebês, como os bebês falaram na pesquisa, realmente não pude trazer muito isso. Isso era um desafio muito grande, porque na verdade os adultos tinham muita vontade de falar, de se colocar, então muitas vezes a gente percebia que era preciso dar atenção à criança, né? E observar a criança e dialogar com a criança. Mas tinha sim bastante comunicação. Ambos os bebês, desde muito cedo, eram bastante, me parece, receptivos, dialogantes, por exemplo, chegavam. Esse trabalho de campo não fui eu que fiz, né? Isso também é uma limitação para mim. Mas foram duas pessoas, estudantes de psicologia na época, e aí elas chegavam e aí a criança ou o bebê ia lá e queria pegar nas coisas dela, botar as coisas na boca, ou quando era muito pequeno, bom, aí eram os adultos, na verdade, né, que colocavam a criança no colo, enfim, mas eu acho que teve sim bastantes interações, mas é um desafio grande distinguir aquilo que é do bebê mesmo e aquilo que é dos adultos, né? Porque, por exemplo, agora estou me lembrando que Fábio, que é o outro bebê que foi acompanhado, ele era muito sorridente, receptivo, e aí as pessoas falavam, Adriana é a namorada dele. Adriana era a pesquisadora que fazia as visitas, né? Então Fábio é namorador, o pai falava, ele é um touro, ele vai ser namorador, né? Então tudo isso são os adultos colocando questões, significando algum comportamento da criança, mas realmente isso era uma questão. E assim, a utilização desse método chama método BIC, de observação da relação mãe-bebê. Ou acho que aqui no Brasil tem outra tradução, mas enfim, esse método foi proposto em Londres na década de 60 na clínica Tavistock por Esther Bick, que era uma psicanalista. Inicialmente, ela pensou esse método para a formação de terapeutas de orientação psicanalítica, para ajudar as pessoas a que pudessem observar sem fazer maiores intervenções, a que pudessem entender, ter um posicionamento mais continente, tudo isso que é considerado importante dentro de uma determinada forma de pensar a psicanálise. Mas ultimamente tem se usado um pouco como estratégia de pesquisa e eu achei que seria interessante experimentar essa forma, porque também eu tenho, acho que antes eu tinha mais, mas o uso desse método foi pensando também em um interesse de integrar a psicanálise e a antropologia. Tem algumas poucas pessoas que fazem essa discussão. E também isso me ajuda a chegar na outra questão
Marcela, sim. Mas acho que antes de responder a Marcela, só comentar o que Flávio falou sobre o aleitamento materno exclusivo e por que não acontece. Certamente, o que você mencionou me parece que é importante para essas famílias e é o que aparece na literatura. Mas eu tentei focar em um outro aspecto que me chamou a atenção e que tem a ver com a discussão antropológica sobre a construção da pessoa e o compartilhamento de substâncias como algo que constrói as relações de parentesco, que me pareceu interessante. Assim, eu não achei na literatura brasileira algo que falasse sobre isso, dentro da literatura em saúde, né? Mas todos os outros aspectos são bastante presentes, certamente. Então, em relação a como foi o fato de eu ser psicóloga e fazer etnografia, ainda tem a questão de eu ser estrangeira, porque eu sou professora da UFBA, na época eu não era professora, eu estava fazendo mestrado no início, e eu não sou brasileira, sou peruana, e aí quando eu comecei a fazer essa pesquisa, eu tinha muito pouco tempo no Brasil, então meu português, né, era mais precário. E por outro lado, isso ajudava bastante, porque as pessoas eram muito receptivas, as pessoas me explicavam, assim, eu adotava um posicionamento assim de que eu não sabia das coisas, e algumas coisas eu não sabia mesmo, e aí eu perguntava, as pessoas tinham bastante paciência para me explicar. E também, eu acho que meu trabalho de campo foi interessante, eu acho que eu fiz bem algumas coisas, especialmente, como essa questão de observar e de acompanhar algumas interações, de ter uma relação com as crianças, de troca, de ficar ouvindo. Então, eu acho que a minha experiência anterior de formação em psicanálise, de trabalhar como terapeuta, inclusive, me ajudou para o tipo de etnografia que eu consegui fazer. Mas tem coisas que eu não consegui fazer, como eu ir morar no bairro, por exemplo, né? Que teria sido bem melhor, mas aí uma série de questões, inclusive, que eu realmente não daria conta, ou pelo menos não estava disposta a fazer, então não fiz. Então, acho que tem isso, cada um faz em função das suas possibilidades, mas certamente não é o ideal, dentro do que é antropologia, talvez, né? Mas como é saúde coletiva, acho que tinha, acredito, uma flexibilidade maior. Bom, acho que é isso.